Olá, como vai? SouzoCast, mais um SouzoCast para poder abençoar a sua vida, enriquecer você. Nós estamos com grande expectativa, porque hoje nós temos um casal aqui, casal prova de fogo, cheio da unção e da glória. Vamos compartilhar coisas acerca do ministério, acerca da vida espiritual, acerca do casamento, acerca de família. Nós queremos enriquecer você. Então fique conosco, segue. Se você ainda não segue, você vai seguir esse canal SouzoCast, você vai seguir o canal aí no YouTube, e vai seguir aí a Ana Diniz, o Maestro, a Fabiane Paz. E olha, preparem, fique conosco que você vai ser enriquecido nessa tarde. Eu quero apresentar aqui esse casal e também deixar também a minha amada esposa também realmente falar um pouco dela aqui, que vai ser algo tremendo da parte de Deus. Então fique conosco, esse casal poderoso e profético, Maércio e Ana Diniz. Olha aí, que bênção. Prazer ter vocês aqui, viu, Maércio? Amém, amém, gente. Que alegria, pastor Alex, Fabi, estar junto com vocês ao longo desse momento, desse período que nós vamos ter aqui. Eu quero saudar você também que está em casa, né, nos assistindo, ou seja no seu smartphone, ou seja no seu tablet, nas redes sociais. Para a gente é um prazer estar aqui. Existe uma expectativa no nosso coração para tudo aquilo que vai ser compartilhado em Deus para esse tempo precioso. Não é isso, minha filha? Isso. É uma honra para nós, né? Na verdade, Deus nos uniu com um propósito, né, pastor? E verdade. Fabi, a gente tem uma história já, uma conexão de Deus, e para a gente é uma honra estar aqui compartilhando, né? Na verdade, falando um pouco da nossa vida. E eu tenho certeza que vai ter um alcance para outras pessoas, para famílias. Amém. E também para as pessoas que nos acompanham, né, na parte musical. Mas a gente quer mostrar também outro lado da adoração, além da música, né? Que é a nossa família. É verdade. É isso. E você que está aí, eu quero te inspirar mais uma vez, não é para conversa, não. É porque cada vez que a gente senta nesse lugar aqui, o nível só aumenta e esse casal de fato vai agregar muito na sua vida. O tema que nós vamos trazer hoje é casamento com propósito. E para você que não sabe, a gente está terminando uma jornada aí de 7 semanas, investindo em 44 casais ali na nossa igreja, numa abordagem de uma maratona mesmo conjugal. E para fechar com chave de ouro, Deus alinhou as agendas, trouxe esse casal abençoado aqui para poder ministrar para os nossos casais. Nós estamos fazendo um jantar e esse casal veio para ministrar na vida dos casais sobre um casamento cheio do Espírito, e Deus alinhou as agendas para a gente gravar com eles sobre casamento com propósito. Então, se você é casado, solteiro, pensa em casar, veja esse podcast, envia para as pessoas que você sabe que precisa ouvir algo de Deus, sabe? De fato, conteúdo que vai enriquecer você, que eu tenho certeza que você não vai arrepender. Uau, eu quero começar aqui. Vocês estão lá em São Paulo hoje, em Taubaté. Fala um pouco lá do tempo lá em Taubaté, da igreja lá, como é que tá lá, a conexão, depois nós vamos entrar nos nossos assuntos aqui. Ah, que maravilha. Eu vou iniciar, Ana. Sim, pode dar continuidade depois. Tem sido um tempo de adaptação, né? Estamos na cidade de Taubaté em 4 meses. Nós entendemos que em cada estação das nossas vidas existem, e principalmente dessa que nós estamos vivendo, existe um fator crucial que são as conexões, né? A associação ou associações com outras pessoas. E nesse processo que nós estamos de 4 meses, nós estamos dentro desse período, né, de nos conectando com pessoas, temos um livre acesso à nossa liderança, que são homens e mulheres maduros, mas aí a gente entra dentro desse contexto de adaptação de cidade, ritmo da nossa igreja local, pelo qual também nós estamos servindo. E vem também o aspecto dos nossos filhos, né? Temos 2 filhos, a Heloísa e o Caleb, né? Heloísa com 14 anos, Caleb com 13, lindos igual o pai. Não. Não entendi essas risadinhas de vocês. Papai do céu. Pegou. Então existe todo esse plano de fundo, mas além disso nós entendemos que existe uma graça. Para essa estação que nós estamos vivendo, para esse tempo, onde nós temos entendido que, naturalmente falando, às vezes pode ser difícil, mas com a graça se torna leve, se torna fácil, e essas associações vão sendo geradas de uma forma leve. Não é isso, minha filha? O ambiente onde estamos, na verdade, é um ambiente de honra, sabe? É um ambiente que estica a nossa fé também. Lógico, tem a questão da música, né? Então, muito assim, musical, né? muito musical, né? Então, assim, estamos em adaptação, como a S falou, mas tem sido um tempo bastante de crescimento, não só espiritualmente falando, né, mas para a nossa família, para os nossos filhos, né, o acolhimento é incrível também para eles estão envolvidos também na igreja, acho que também por cidade ser interior, uma cidade menor, assim,
comparação à capital, o vínculo com a igreja é mais ativo do que talvez uma cidade grande. A gente percebe também, tem essas diferenças, né? E a questão cultural também. Então, lembrou muito também um pouco Campina Grande, a nossa cidade natal, né? Legal. Algo mais interior, algo mais rápido, né? E graças a Deus tem sido um tempo de adaptação, a gente está desfrutando do tempo de honra, né? Isso. E ainda é muito cedo para a gente poder dar os vereditos, mas nesses poucos meses que estamos, já estamos sendo bastante edificados. Que bênção. É. Isso é confortante pro coração, né? É. Sim, Saber sim. que nossos filhos... Olha, quando a gente chega num lugar que a gente sabe que é a nossa casa, que Deus nos levou, traz paz. Traz paz, o negócio flui, há um fluir de Deus. E eu percebo ali que realmente, de fato, né? Eles estão ali na igreja em Taubaté, no Verbo da Vida. Taubaté é uma igreja que nós amamos, pastor Eliezer e a mamãe Geórgia, que é um casal assim, né, maduros em Deus, realmente toca na nação, tem tocado na nação. Então, é um lugar realmente que você está num lugar que eu creio que é um tempo de Deus para vocês poderoso. Sim. Amém. Aleluia. Amém, amém, amém. Vocês pensam em pastorear uma igreja local? Pensei nisso aqui agora, eu gosto de pensar e falar. É Aleluia. mesmo? Rapaz, olha as perguntas. meu Deus Aleluia. do céu. Você tem uma nota dessa no coração de vocês? Então, nós entendemos, eu gosto muito de entender, pastor e Fabi. Uau. Posso chamar de Fabi? Claro. Claro. Eu gosto muito de entender acerca das estações das nossas vidas. Nós já tivemos algumas experiências em estações das nossas vidas onde nós pastoreamos uma igreja. Uau, sabia dessa nova pra mim. Isso, né? Pastoreamos uma igreja no interior do interior, virando à esquerda do interior da Paraíba, né? Foi isso, filho. Foi. Mas assim, foi uma experiência extraordinária sobre nossas vidas, não é? Uma experiência fantástica. Eu me lembro, nesse período ainda nós não tínhamos feito, dentro do nosso ministério, nós temos alguns cursos preparatórios, né? Dentre eles, o Rema e a Escola de Ministros. Não tinha feito ainda? Não tínhamos feito a Escola de Ministros, né? Você foi fazer primeiro o test drive, depois a prática. Houve sim também uma necessidade dentro desse contexto, claro. para aquela época. Naquela situação, na igreja onde nós estávamos, nós éramos os ministros preparados para aquilo. Sim. E soldado que está na guerra não nega serviço. Nega não. Bora, foi delegado, foi pedido, e eis-me aqui, sim senhor, e vamos. E fizemos sim um trabalho extraordinário com a graça do Senhor. Amém. Então, foi uma situação que foi necessária para aquele momento. Mas quando eu me coloco dentro de um contexto hoje, já existiram algumas oportunidades dentro dessa estação que nós estamos vivendo do hoje, de estarmos assumindo algumas igrejas, algo dentro desse tipo, mas nós não entendemos que é o momento agora. Uau. Eu penso e eu tento colocar isso como um senso de maturidade e conhecimento de interpretação dos tempos e das estações. Sim. Porque possa ser que eu entre, quando eu falo eu e minha família, né? Claro. Possa ser que nós entremos dentro de uma estação que não faz parte desse momento e no lugar de nós sermos luz para aquelas vidas, nós não vamos efetuar na plenitude o alcance pelo qual nós poderíamos fazer, por estar fazendo algo fora do tempo, do time. Então, quando o senhor me pergunta se há no coração, o que é que pensa disso, eu entendo que vai chegar uma estação, vai chegar um tempo que sim. Uau, legal. Isso eu entendo, mas eu não coloco pressa, não coloco ansiedade, nem fico numa expectativa de, Senhor, quando será essa próxima estação? Não, o que eu procuro viver é dar o meu melhor na estação que eu estou vivendo. Maravilhoso. E sendo fiel em tudo aquilo que tem chegado em nossas mãos. Glória. É dentro dessa linha de pensamento. E aí, Fabi? Eu queria perguntar para vocês, dentro daquilo que a gente está falando aqui também, né? Ministério, casamento com propósito. Vocês casaram há quanto tempo? Quantos anos de casado? Vocês já conheciam o Senhor quando se casaram? Né? Como é que foi esse relacionamento aí? Se conheciam o Senhor, como é que foi essa decisão de entrar para a aliança conjugal? Eu queria ouvir um pouquinho, se a Ana quiser começar, e depois você fala um pouquinho também. Tá, então, eu conheci mais na escola, né? Conheci ele quando tinha o quê? Uns 14 anos, 15 anos. Eu me lembro que o que me chamou a atenção dele foi o violão. Eu sempre costumo falar isso, que na verdade eu olhei o violão e não ele, né? Tá vendo, pastor? Ele tocava muito bem violão, né? Valeu a pena, né? Mas resumindo, foi na escola, mas o que realmente nos uniu foi na igreja, né? Quando
A igreja onde congregamos hoje, né, na época, ficava bem no meio mesmo, assim, do nosso bairro, né? A igreja ficava no meio, eu morava 10 minutos para lá e mais morava 10 minutos para cá. E a igreja realmente nos uniu quando eu fui convidada com 15 anos, 16 anos para visitar uma amiga minha em comum, que era professora dessa escola. Então eu não podia sair também, eu era de menor, minha mãe não deixava sair, então essa professora vinha me buscar em casa e me levou até a igreja lá, o Verbo da Vida, lá perto do nosso bairro. Em Campina Grande. Quando eu cheguei lá, a maestra estava tocando violão na igreja. Eu fiz, eu não acredito. O coração bateu mais forte. Bateu mais forte. Ela viu a terra prometida. Viu a terra prometida. Eu falei, olha só quem tá aqui, né? Olha, que interessante. E ali era o início, o né? violão. Era o violão, olha o violão dele, era um violão azul. Tem várias histórias com esse violão. Infelizmente, ele foi embora de uma forma que nós não queríamos. Depois a gente entra nesse assunto. Mas quando a gente se conheceu, foi na escola, né? Tinha aqueles olhares, tinha aquela coisa de adolescentes. Mas assim, Ana, mas pode falar por ele, eu sempre fui muito decidida. Eu acho que eu adquiri uma convicção, mesmo na adolescência, mesmo na minha juventude. Glória a Deus pela raiz em relação à minha mãe, em relação à questão de sempre nos ensinar no Evangelho, a não deixar a gente esmorecer. Às vezes não queria ir para a igreja, vamos para a igreja. Eu não congregava no Verbo da Vida antes, eu ia para a igreja com ela, uma das igrejas lá da nossa cidade. Outras igrejas mais pentecostais, fazia cultos nos lares e a gente ia lá e orava e cantava no playback, enfim. Então, assim, isso gerou em mim uma maturidade e experiências com Deus. Então, eu me programei, eu já projetava, eu quero casar cedo, porque eu quero ter esse esposo. Com esse esposo a gente vai crescer juntos, algo que eu não tinha dimensão do futuro. Eu sabia que era algo em Deus, mas pela adolescência eu não sabia o que hoje a gente está vivendo, mas eu percebia que era algo assim, a gente precisa construir algo cedo, porque vai precisar de força e vigor para o que a gente tem que viver lá na frente. Uau. Eu não tinha dimensão do que era, e hoje crescendo, aprendendo da palavra, a gente sabe que tinha a ver com a chamada mesmo ministerial, da habilidade que Deus nos deu. E aí quando eu vi maestro na igreja, eu falei, nossa, olha ele ali. E aí tocava violão, entrei no departamento de música, mas foi um líder em comum da época dos jovens, que tinha um líder de jovens, mas ele teve que sair, entrou outro líder. E esse líder, aprove a Deus, que foi um pastor, na verdade, né? Uau. Não só para mim, principalmente para ele, né? Então foi quando ele realmente nos uniu, trouxe maturidade para Maécio, trouxe maturidade para mim também, e tentou colocar na nossa cabeça que éramos para estar juntos, que ele realmente percebia. Uau, olha só o poder de uma conexão e de uma liderança, Deus, né? Uma associação correta. Pastor, hein? Para que não tenha esse Te naufrágio abençoe, no propósito, né? Exatamente. Caramba, Esse naufrágio no propósito. Porque através dessa conexão não deixou esse barquinho da gente afundar, naufragar no nosso propósito. Então, a conexão correta. Foi importante a liderança. Então foi isso, dali a gente começou a ter um propósito. Começamos a namorar em 2005, final de 2005, porque 2006, na época, então, só você poderia... tinha 16 anos? Tinha 17. 16 para 17. Mas com 18 anos foi que na época a gente poderia fazer o Rema. O Rema só tinha a partir dos 18 anos, 2007. Então, tínhamos um propósito, fazer o Rema juntos, 2 anos, e logo após o Rema, noivaríamos e casaríamos em seguida. Mas, dentro desse tempo, fizemos o Rema juntos, mas eu quero jogar para você, conta sobre a experiência da casa lá, né? Porque realmente foi quando a gente se conheceu e a gente decidiu se casar, né? Então, foi desde 2006 que eu conheço o Maécio, mas casamos em 2008, que foi logo após o Rema. A gente tem entendido, desde dos nossos primórdios, né, como nessa construção da nossa família, o quanto a obediência ela trai a provisão. Né? Realmente, o lugar da obediência é o lugar da provisão. Obediência, provisão. Isso mesmo. Eu me lembro que dentro desse processo de conhecimento, com propósito, colocamos isso dentro do nosso coração, porque nós entendíamos, não tínhamos a dimensão, mas nós entendíamos e estávamos à disposição, a nossa vida estava à disposição do Senhor. É como uma canção que nós cantamos, Faça Como Queres. Nós não conhecíamos essa canção não existia, apenas no coração de Deus, imagino. Já existia no coração de Deus, mas já existia o estilo de vida, de dependência no Senhor. Então, colocamos isso no nosso coração e eu me lembro que
naturalmente falando, precisávamos dar alguns passos, né? Pensávamos, projetávamos noivado, casamento, mas isso era apenas projetos nossos. E chegou um momento, logicamente, como de uma forma normal, né? Tem que falar com a Dona Maria, a sogra. Né? Eu me lembro que eu tinha algumas estratégias, né, para estar mais próximo da minha sogra, do meu sogro. Eles são mais fechadinhos, assim, mais intimistas, né? Eu preciso ganhar o coração. E assim, a gente entende que quando nós casamos, eu não caso só com a Ana. Entendo o sentido, né? Sim. Eu caso com ela e vem uma bagagem que é a família. Eu era a primeira filha, a mais velha, quer dizer, a mais velha. Então, pensa. Mais difícil, É né? mais difícil. A primeira experiência a primeira dos pais experiência dele, também. Ninguém tinha chegado naquela casa. Ninguém tinha chegado. Quem é esse rapaz aí? Né? Aí eu me lembro que uma das estratégias que eu tinha pra minha sogra, e ela vai ver essa amo a senhora, minha sogra, ela cortava o meu cabelo. Né? Era só a graça de Jesus. Era. Você ficou muito bom. Aí ela cortava meu cabelo, né? Então, de 15 em 15 dias eu tava lá pra cortar o cabelo. Era o período que eu tinha pra conversar, a gente ria juntos e tal. E chegou o dia de falar sobre noivado, né? E tentei ir por ali, comendo pelas beiradas, aquela coisa, ela com a tesoura na mão. Ela parou. Mas já namoravam. Já namoravam. Aí ela disse, você tá querendo chegar aonde com essa conversa? Aí eu engoli seco, né? Você tá querendo casar com minha filha, rapaz? Porque, então, deu uma gaguejada. Ela fez, você só casa com minha filha se você tiver uma casa, você entendeu? Você tá pensando que vai morar com minha filha onde? Aqui na minha casa? Você vai morar com minha filha onde? Me diga. Eu lá sabia, meu Deus, naquela pressão. Pedi pra noivar com ela. Pedi pra noivar. Aí argumentei de algumas formas, só casa com minha filha se você tiver uma casa, você entendeu? Sim, senhora. E eu saí daquele ambiente, né, naquele lugar de corte de cabelo, né, com uma indignação, por assim dizer, né? Lugar de corte de cabelo. Na verdade, aquele ali foi uma sabatina. Meu Deus do céu, meu Deus. Sentindo o corte da Tramontina. Corte da Tramontina. Por aí. E eu saí com aquela indignação de que algo sobrenatural vai acontecer. Uau. Pressão. Pressão. Que exerce poder. Isso. Estávamos cheios da palavra, né? E que posicionamento, né? Cheios da palavra. pessoa. Chegou o confronto, Deus usou, foi ela. Foi, verdade. E eu me lembro que saí dali, conversei com a Ana no mesmo dia tal, e no outro dia nos sentamos e fez o seguinte, existe um propósito de Deus tal, e vamos pra cima. Vamos comprar casa. Naturalmente falando, pastor e Fabi, a gente não tinha nenhuma condição para comprar um imóvel dentro daquele contexto, né? Estávamos começando acerca de a vida, né? Estrutura familiar e financeira nossa própria, né? E fui na Caixa Econômica, para graça do Senhor, naquela época a gerente geral ali da parte habitacional da Caixa Econômica da cidade que nós morávamos era da nossa igreja. Aí eu, opa, favor? Conexão. Sinto um cheiro de conexão, sinto um cheiro de favor nos acompanhando. Conversei com ela, vejo uma pequena nuvem, e conversando com ela, explicando a situação e tal. Ela fez, maestro, você e Ana, vocês sempre atraíram a nossa atenção, já trabalhávamos com a música, né? Com louvor, fluindo no louvor. Cantávamos em casamentos já, voz e violão. Vocês sempre nos atraíram, né? Com a unção que vocês carregam, eu quero ser participante disso. Eu vou ajudar vocês aqui a desenvolver. Eu preciso de documentação assim, assado e tal. Maravilha. Providenciei tudo, né? E crendo, né? E o que ela falou foi, ore. Naturalmente falando, não tem condições. Ore. Deixa comigo. Né? Fiz a minha parte, fizemos a nossa parte. Atrás da casa, né? fomos, né? Atrás da casa. Achamos a casa, vimos a casa, entramos, de uma forma resumida, né? Gostamos da casa. Sentimos paz, pisamos no lugar. Né? Entrei em contato, aquela coisa toda com o dono, a pessoa que estava vendendo a casa zero, cheiro de nova. E foi aprovado na Caixa Econômica de forma sobrenatural. Na época entrou um subsídio de R$17 mil como entrada do governo. Né? Um casal de quantos anos? 21. 21 anos. Com salário mínimo, CLT, trabalhava no concessionário, vendia carros também, mas trabalhava no uma TV, cultura. Isso. Deus falou assim, é isso que sua sogra quer? Vou te mostrar. E olha só isso dentro de um intervalo ali, né?
Dei entrada na questão da documentação da casa. O valor que eu tinha direito de tirar a casa, né, dentro da negociação, passava R$200. Ou seja, ia ser depositado R$200 a mais na conta do abençoado, né, do que estava vendendo. E eu disse, eu preciso desses 200. Isso aí. Eu falei, mas rapaz, R$200. E eu já tinha feito uma negociação extrema, né, com ele. Você vai querer? Eu vou querer, é meu os 200. Ele me devolveu os R$200 e foi aprovado tudo e faltava a papelada da casa. Fui num cartório com um boleto de R$1.300, com R$200 no bolso. Entreguei. A moça foi lá dentro, voltou e fez R$195 o valor. Mas o boleto, o valor era 1.300 e alguma coisa. Né? Não, eu não falei, eu pensei, né? Mas crendo, né? Só fiz pegar os 200 que eu tinha pego. Tá aqui, pode ficar até com troco. Né? Então, por favor. Depois na fila do banco com um boleto de 1.300 com 200 e entregou. Da parcela do financiamento? Isso. Não. Toda a papelada. Documentação da casa. Crendo que naquela hora alguma coisa ia acontecer. E assim. Ah, não, gente. E tranquilo. E aqui, tremendo, ó. E aqui, ó. Tranquilo. Pai, eu tenho 200 aqui no bolso. O senhor agiu até agora. Não vai ser isso que vai impedir. Uau. E assim. Eu tô chocada. Tranquilo. Não era aquela coisa de, meu Deus, ai, Jesus, opera. Agora. Não. Totalmente operando no dom da fé. Uau. Foi o dom da fé. O dom da fé em operação. O espírito da fé estava em operação ali mesmo. Não é? Uau. E foi liberado, ela chegou, entregou, ela fez, paga aqui, 195 e uns quebradinhos, deixei num caixa, paguei os 200, aí eu disse, fique com troco. Saí de lá, lógico, né? Já tava me alegrando antes, mas a gente não é pecado se alegrar depois também, né? Não é sobre isso, né? E regozijando no Senhor, né? E compartilhando junto com a Ana, eu cortava meu cabelo de 15 em 15 dias. Irmãos, quando eu fui cortado a outra vez, eu parecia um pombo. Cheguei com o peito estufado, né? Cheguei com o peito estufado com a sogra, né? O que foi que ela falou? Só casa se tiver uma casa. Não foi isso que ela falou? Foi. Cheguei em 15 dias. Um pouquinho mais de 15 dias, né? 3 semanas com a chave. Cheguei balançando a chave da casa. Ela assustada. Não, só um parênteses. Vocês resolveram tudo no intervalo do próximo corte? Em 3 semanas. Em 3 semanas. Ah, não, gente. Uma casa própria. Você tá brincando? Uma casa própria. Você achou a casa, você achou a gerente, você entregou os papéis, você orou, financiou e ainda pagou a documentação. Isso. Um intervalo de 21 dias. Isso. E a casa nem ia ser da gente. Quando a gente gostou da casa, o dono disse, olha, infelizmente veio uma pessoa aqui e a gente tá levando a papelada pra caixa e só se der errado, aí mais falou, essa casa vai ser minha. No outro dia de manhã, o proprietário na época ligou e disse, realmente não deu certo, acho que essa casa é sua. Aí mais eu falei. Aí foi que deu entrada na papelada. Palavra, né? Foi. Isso. Então cheguei na minha sogra, né, balançando a chavezinha da casa, né, eu disse, olha, da última vez que eu tive aqui, a senhora disse que eu só casava com sua filha se eu tivesse a casa. Aprove a Deus que aqui tá a nossa casa própria, 0. Como assim? 15 dias, né, em 20 dias, né? Como assim? Foi muito rápido. A mão de Deus, o favor de Deus por conta de um propósito. Ela, não, mas vocês não têm os móveis lá. Aí começou, não, né? mas não tem móveis, não tem. Mas, assim, o início do nosso casamento, né? O nosso planejamento foi baseado no sobrenatural. No total dom da fé em atuação. Isso, novos ainda, aprendendo, né? Os primeiros passos daquilo que nós pregamos e vivemos, né? Que é a fé. Isso aí. Né? Então, possa ser que você que esteja nos assistindo agora se encontre nessa situação de uma dependência natural das coisas ou dos fatos e o teu olhar esteja dentro do teu raio de alcance. Mas existe um poder de Deus disponível para a sua vida. Basta simplesmente você abrir sua boca e declarar com fé aquilo que está no seu coração em concordância com a palavra que vai acontecer. Tome propriedade, dê os passos de fé, porque uma coisa que nós entendemos e temos desfrutado desde os princípios daquilo que nós estamos conversando sobre a nossa vida em Deus como família, é o dom da fé em atuação. Onde existe família envolvida, existe milagre, provisão de Deus também envolvido. Verdade. Amém. Meu é mais ou menos isso, pastor poderoso. Fabi, a nossa história. Meu Deus, por aí. Extraordinário. É por aí, pastor. É por aí. Por esse caminho, né? Por esse caminho. Glória a Deus. Quando vocês começaram a falar logo assim dessa questão do casamento, né? E
porque assim, eu quero, olhando o nosso tempo, eu quero entrar em algumas coisas muito poderosas, sim. Mas não vai dar para destrinchar como é que foi o casamento. Mas eu vejo que é um desafio, inclusive do casal cristão, né? Deus faz tanta coisa, né, gente? A gente acompanha lá na igreja. Vou casar. É milagre em cima de milagre. Sim. E vocês falando, e o nível que vocês viveram, vem confirmar ainda mais, como o Maestro acabou de falar, que, de fato, quando você decide entrar para uma aliança, principalmente com um propósito, que é o que eu vi aqui, né, visivelmente a convicção no coração de vocês dois desde o início, que Deus estava não somente unindo vocês por um sentimento, porque houve uma química, né? É visível, não só por causa da química, mas houve de fato uma convicção de propósito. E eu vejo assim, Deus se manifestando de maneira graciosa, com milagres, com provisão, levantando pessoas, e o casamento chega. E aí depois que casa, eu faço com tristeza. Eu vejo alguns casais tão jovens se perdendo assim em discernir que agora não é só para viver um para o outro, mas precisa haver aquela frequência crescendo de continuar se relacionando com o Senhor, com a palavra, com o corpo de Cristo, entendendo que o chamado não paralisa porque casou e que de repente agora a prioridade é eu e meu marido e nossa carreira e aquilo que a gente quer construir junto. E eu vejo alguns se perdendo nisso. Então eu queria ouvir como é que foi isso para vocês e o que vocês aconselham os casais que de fato entram para dentro do casamento, né? Depois que Deus faz tanto milagre. Por favor. Tá, essa questão da constância, né? Eu acho que eu puxo sempre para aquilo que Jesus nos ensinou na sua própria vida dele, né? O que me chama atenção em Jesus era o equilíbrio, a moderação, né? E a gente sabe que o reino de Deus é composto... Deus não nos deu o espírito de medo, mas de amor, de ousadia, né? Que está dentro disso. E eu gosto da palavra moderação. A gente talvez fala ousadia, né? Fala... Dá ênfase, mas o equilíbrio ali é algo que vai exigir da gente realmente um posicionamento, uma decisão. Um nível de fé maior. E principalmente, Fabi, foi aquilo que eu falei no início. As nossas conexões, as associações, elas são muito importantes na caminhada. Diversas vezes precisamos de conselhos, precisamos estar inseridos debaixo de conselhos de pessoas que pudessem também, que estão além da gente, puxar a nossa visão, né, discernente a relacionamento, que às vezes a gente realmente não consegue enxergar naquela situação, coisas que precisávamos romper, né? Então, eu sei que todo relacionamento, o casamento, ele tem o seu desafio, né? Principalmente quando a gente está nesse processo que há uma diferença, né, entre nós, apesar de ter o mesmo propósito, mas Maécio é Maécio e Ana é Ana, né? Há uma junção que nos une, mas também essa diferença da união, que querendo ou não, ele tem um jeito, eu tenho outro, se completa. Mas essa diferença, às vezes, se não se encaixar, ela arranha, né? Pode ser que dê uma quebrada. E eu vejo que, olhando toda a nossa trajetória de vida, observando a nossa família, sabe? Observando todas as outras pessoas, né? Tendo a sabedoria de observar o que não deu certo e não ser inteligente, tentar para ver se vai dar certo, né? Mas observando outras pessoas. É que realmente a moderação e onde está a questão da quebra do orgulho, né? De você ceder, de você realmente recalcular a rota sem mudar o destino. Não é desistir do seu casamento, vou acabar, né? Mas eu recalculo sem mudar o meu propósito. Não, porque eu decidi casar. O amor não é um sentimento, ele é uma decisão. Então eu decido perdoar, eu decido estar com você sabendo das suas falhas, sabendo disso, e da mesma forma ele. Então, eu percebo que exige de nós um equilíbrio, uma moderação, né? E isso está no amor. A gente não vai achar em outro lugar, somente em Jesus. O entendimento da presença dentro de nós, né? A Bíblia diz que ele repartiu a medida de fé, mas Romanos 5 diz que ele derramou esse amor. Então, o amor ele derramou porque a gente iria precisar mais dele. O amor opera pela fé. Né? Então, o exercício, essas movimentações da prática dessa palavra gera muito em nós a maturidade que está nesse equilíbrio,
nessa maturidade, o equilíbrio, né? Nem ser de muito, nem ser de pouco, né? Você tá aqui, né? Então, esse exercício da quebra do orgulho, de ceder, da comunicação, das associações. Porque quantas vezes a gente já sentou em mesas onde ouvimos coisas absurdas e usava a palavra de Deus num contexto extremo, leva para o extremo, tanto o papel do homem como o papel da mulher. Mas pode falar melhor sobre isso, porque já foi inserido vários pensamentos nele, diz respeito. A Ana Diniz canta, é aquela que está mais à frente. Você não fica desconfortável, não? Porque você é o homem, você deveria ser o destaque, não ela. Uau! Meu Já foi Deus. Colocado isso. Pensa, uma sementinha plantada ali, pastor, que poderia trazer danos para o nosso relacionamento. Grande. Né? Como comparação, como a questão de quem é o maior, quem é o menor, né? Então, assim, eu penso, Fabi, que seja realmente uma vida de moderação que a gente vai encontrar em Deus e também na nossa decisão diária. O amor é uma decisão, então é uma decisão mesmo, sabe? De perdoar. Eu sei que existem casos, né, de situações que a gente sabe que leva para um nível extremo no relacionamento. Mesmo assim, se a pessoa quiser perdoar e voltar ali o relacionamento, Deus é poderoso. É poderoso para restaurar. Sim. Porém, na caminhada, sempre vamos precisar ter essa moderação, a gente trazer esse equilíbrio, né? Tanto o papel da mulher como do homem, e estar conectado a pessoas que vão realmente trazer, né? Eles estão lá na frente, olha, abrir a nossa mente e dizer, olha, aí você, eita, realmente não tinha pensado dessa forma, não tinha enxergado dessa forma. Ou o contrário também é verdadeiro, você está diante de pessoas que vai dizer, não baixa a cabeça não, é isso mesmo. As palavras, né? Às vezes é na nossa família mesmo, as nossas conversações, né? Ah, porque minha mãe, meu pai, o meu amigo, meu vizinho, meu patrão disse que eu tenho que fazer isso. E você vê que pessoas que estão debaixo de influência ali, de uma informação, saindo do equilíbrio, né? Comparações, meu casamento foi assim. Mas no meu, aí começa Gente, sempre leva para a palavra, sempre olha aquilo que a palavra é segura, é segurança. Então eu vejo que sair dessa moderação, sair desse equilíbrio é perigoso. Eu sei que vamos errar, a gente erra, a gente, né, tá nessa construção, mas a gente precisa procurar estar nesse equilíbrio, na moderação. Nem muito e nem de pouco, né? Nem a falta da comunicação, né? Nem aquela comunicação exagerada, é porque eu falo mesmo, eu sou verdadeiro, eu tenho que falar na cara, tudo, sabe? Pensa numa coisa que com certeza é, meu Deus, alargada quando duas pessoas tão diferentes passam a viver juntos. Acredito que é essa questão da moderação, porque essas duas personalidades aí, né, às vezes um tende a ser mais e o outro menos, em algumas áreas. Então, como você falou, se não encontrarem esse equilíbrio, vira aquilo que era, né, assim, me entenda, né? Uma lua de mel vira um filme de terror. Sim, né? É isso. Sim. Vira um caos e a pessoa começa a entrar para aquele caminho, né? O que eu fiz da minha vida? E eu vejo alguns casais também nessa fase, em qual conflito? Tudo muito novo, responsabilidades novas, muitos objetivos, pressões que quando estavam com os pais não tinham, e alguns se distanciam do chamado e do ministério. Como é que foi com vocês, Maécio, essa fase inicial do casamento? Uma das coisas, Fabi, pastor, que a gente, desde o nosso início, que nós fundamentamos mesmo em Deus, até mesmo porque, como nós falamos a princípio, né, fizemos uma questão dentro de um propósito que foi primeiro nos estruturarmos na palavra, passarmos 2 anos em um curso bíblico para em seguida entrarmos e darmos esse passo que nós estamos até hoje. Eu gosto muito daquilo que a Bíblia fala lá em Atos no capítulo 1:8, que diz que mas receberei virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu acho interessante porque a Bíblia traz aqui, o escritor Lucas, ele traz uma sequência. Ele fala primeiro, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Dentro dessa lógica cronológica daquilo que fala aqui, é algo de ampliação. Quando ele traz aqui essa sequência, ele diz primeiro, seja minha testemunha, ou seja, se sejam representantes meus. Primeiro lugar, aonde? Em Jerusalém e em toda a Judeia. Aqui ele está falando de uma região da família. Região próxima, localidade. Antes de nós irmos aos confins da terra, é necessário uma estrutura familiar com aqueles que estão próximos.
né? Então, o primeiro passo da nossa estrutura como casal foi isso, nos estruturarmos em Deus dentro desse contexto do próximo, de estarmos juntos, de solidificar essa nossa base para a gente dar voos maiores e crescer e avançarmos aonde nós estamos avançando e crendo naquilo que ainda nós vamos chegar em Deus. Uau, tremendo. Deixa eu te perguntar algo. A família de vocês, no caso, os filhos, vocês receberam uma criação lá no Nordeste. Vocês são lá de Campina Grande e estão agora criando os filhos no Sudeste, né? Outra cultura, né? Mas é óbvio que a cultura está dentro de nós, não é no local. A gente cria nossos filhos baseado naquilo que nós cremos. Mas, como é que tem sido isso para você? Porque é muito diferente, Ana. Né, criar os meninos, né? A sua criação com a deles hoje. E também tem uma coisa, nós estamos vivendo um tempo de mudança muito grande. Agora, inteligência artificial. Então, assim, outro dia nós estamos conhecendo a internet. Então, assim, tá a mudança geral. Como é que é isso para vocês, assim, nessa adaptação, assim, da cultura e também da modernidade, e também manter a casa cheia do espírito? Isso que é algo para mim que é muito importante. Tá. Sobre a questão dos filhos, é uma coisa que a gente sempre fala, né, minha filha? Pra gente não existe um ministério bem sucedido quando a gente olha apenas um eixo da vida. Uau. Porque é muito fácil, pastor, você e Fabi, você olhar para alguém e ver alguém nos cartazes, né? É uma sucesso, no sucesso, né? Vamos usar esse termo. Isso. No sucesso. É um sucesso lá fora, todos batem palmas, todos curtem as fotos, comentam nos posts, né? Nos posts, nas publicações, né? É um sucesso lá fora, mas é um fracasso dentro de casa. Uau, aí. Não é? Quando nós olhamos, por exemplo, um personagem como Davi, eu até estava vendo algumas coisas aqui sobre o currículo de Davi. Aqui diz que ele foi um dos maiores conquistadores que a terra conheceu. Ele deixou um legado de conquista para os seus filhos, Salomão e seus súditos. Muitas riquezas foram obtidas, né? Ele era conhecido também como um homem que andava segundo os preceitos de Deus. Era um homem que tinha um sucesso do lado de fora. Sim. Mas os seus filhos, a criação dos seus filhos não foi bem sucedida. Não. Foi um fracasso. Né? Então, uma das coisas que a gente procura ter, Fabi e pastor, é um senso de equilíbrio. Ser um sucesso no que se diz respeito àquilo que Deus nos chamou para fazer, no alcance às outras pessoas, mas acima disso, é ser um sucesso nos bastidores. Uau. Porque o que vai falar mais alto, não é? O que vai cantar mais alto não é apenas aquilo que vai ser ecoado nas nossas vozes, mas é o legado que nós estamos deixando para as nossas famílias, que é a criação dos nossos filhos, né, isso. Filha? Em relação à cultura, a cultura ela tem que ser do reino, a cultura ela tem que ser da palavra. Sim. Eu sei que pode passar gerações e gerações, mas a palavra ela não muda e nada pode descredibilizar a palavra de Deus, né? A gente tenta mostrar sobre a honra. Olha, honra teu pai e tua mãe, você tem que honrar, porque é um lugar seguro. Às vezes, realmente, eles não entendem. Aí, quando eles vão entender, eu fiz, olha, lembra daquele dia que eu falei? E aí, você vê que a gente vai ganhando confiança, né? Não só da nossa palavra, as nossas ações, e também em relação a... Quando nos mudamos do Nordeste para o Sudeste, eles tinham o quê? Heloísa tinha 7 anos, Caleb ia fazer 6 anos. Então, eu penso que foi logo naquela formação mesmo da personalidade. Então, eles já se acostumaram. A gente se mudou para aqui, para BH. Então, Caleb, ele não tem um sotaque nordestino, perdeu totalmente. Ele tem um sotaque mineiro, né? Então, foi criado numa cultura também mineira, né? Mineira, mas éramos nordestinos. Mas teve coisas que a gente também teve que dar 2 passos para trás, porque a gente estava em outra cultura, não tinha como... Às vezes, desde a comida, desde da forma que ele falava, que era instinto. Olha, cara, você tá falando assim, você é nordestino. E aí, ele, uai, mãe, oxi, cara. Uai, mãe. Então, ele falava pegava então, tinha coisas assim que eu falei, peraí, eu não posso, a gente não tá mais no Nordeste, né? Precisamos trazer nesse equilíbrio. Sim. Eles estão aqui, então a gente precisa mergulhar. Porém, existem coisas que a gente sempre mantia, né? Essa questão de manter a chama acesa, manter alguns princípios desde daquilo que a gente acredita em família, né? Sim. Mas a questão da tecnologia, realmente a gente precisa trocar o pneu com o carro andando, né? Isso aí. Indo, não deixando
também ser tão exagerado, tão religioso ao ponto, não, sobre o celular, mas é tentando mostrar para eles que a tecnologia pode também ser ao nosso favor. Sim, é um exercício, né, de lembrá-los, olha, para um pouco, olha, faz isso, olha, desliga, vai escrever, vai ler, porque a tecnologia ela é boa, mas ela nos deixa um pouco até... Escravos. Sim. E, enfim, aquilo que realmente a gente teve na nossa infância nos ajudou bastante. A criatividade, né? Porque hoje o ChatGPT, a inteligência artificial, não vai trazer criatividade nenhuma de você pensar, tá tudo pronto ali, né? Então, esse exercício, eu gosto de fazer os trabalhos junto com eles, os trabalhos da escola. Na verdade, sou eu que tiro 10, né? Porque se deixar, eu faço os trabalhos junto com eles. Então, assim, é algo que eu gosto de trazer a essência daquilo que... né, foi nos ensinado, junto com a palavra, mas também sendo atualizados, mantendo essa atualização dos últimos dias e também da cultura onde estamos. Gente, a cultura é algo tão extraordinário, porque aqui tem um pão de queijo, que lá no Nordeste tem um cuscuz, que tem aquela carne seca, que aqui... Então, a valorização, a cultura me fez enxergar o valor que cada povo, cada lugar tem, sabe? Uau. Não ver como algo, de comparação, não, porque no Nordeste... É assim, não. Não, a gente entra no lugar e a gente veio aqui para Minas Gerais, para BH, como a gente agora tá em São Paulo, mas a gente fica maravilhada, assim. Tanto a gente valoriza a nossa terra, algumas coisas que tem lá que não tem aqui, como também a gente desfruta aqui que não tem lá, né? Então a gente faz questão de passar para eles isso. Olha, lá tem isso. E quando a gente tá lá, mãe, eu queria o pão de queijo lá de Belo Horizonte. Eu queria o tropeiro. Eu fiz, então vamos para lá. E a gente... Então, sabe? Então a gente tenta inserir neles, olhar na multiforme sabedoria de Deus, sabe? O que tem na cultura. Não no contexto pejorativo, sim, né? Mas apesar de ter tido desafios nesse contexto de mudanças, né? Algumas coisas que aconteceram, que no Nordeste não tem, mas a gente passou no Sudeste. A gente tentar enxergar esse lado, a gente tenta inserir neles a cultura como um sinal de aprendizado, de valorização. Pensam demais, né? Desafios, né? 13 e 14? Isso, estão na adolescência. 13 e 14. Um ano de diferença. Meu Deus, que bênção. Então, Vivi, tô com 20, é o Hugo, já é um homem já. A Sofia com 11 para 12 também, entrando nessa fase assim. E menino é bem diferente de menino. Totalmente. Como que é diferente, né? O cara com 13, 14, ele tava brincando de carrinho, fala, Hugo... ele fala, deixa meus carrinhos aqui. Isso. Sofia já não quer nada, com 11 já não quer nada de criança, ela quer já coisa de gente mais velha. É um desafio. E essa questão de manter a casa, óbvio, vocês são ministros, são pastores, né? São ministros de Deus, são usados ali na onde que Deus quer levar vocês, na música, quanto no ensino, isso é óbvio. E manter essa casa cheia do Espírito, mesmo com essas mudanças, né, de Minas para São Paulo, capital, agora São Paulo, Taubaté, e vindo do Nordeste, como é que é essa rotina na prática mesmo? Como que vocês fazem na prática? Até para ensinar para as pessoas, porque às vezes as pessoas não querem assumir desafios em Deus, às vezes de liderar uma célula, puxando para o nosso lado, às vezes realmente entrar no remo. Quantos alunos nós desafiamos, quantos irmãos da igreja, falam, cara, chegou um tempo na sua vida ser esticado um pouco mais, mas o financeiro, mas o tempo. Então, eu quero falar para as pessoas que tem tempo, tem jeito de servir a Deus com uma casa com excelência e com os filhos cheios do Espírito. Também, às vezes, o contrário, às vezes, tem muita gente que vê mau testemunho, mas eu estou vendo aqui ótimos testemunhos e nós temos isso na nossa família também. Amém. Pessoas que amam a Deus além da gente. Então, como é que é isso com você, mais assim? Manter a casa fervorosa do Espírito aí. A gente procura envolver os nossos filhos no sentido de eles serem totalmente participantes do contexto da nossa família. Não é? É uma característica nossa. Não é? Viver juntos e eles passarem as experiências que nós passamos como famílias, família juntos. Uau. Não serem apenas um telespectador. Eu acho que está acontecendo. Não. E isso nós estamos criando, querendo ou não, um senso de maturidade deles entenderem e ver que a vida, querendo ou não, somos da fé, tudo certo em relação a isso, mas existe dificuldades, justamente, a fé não nega circunstâncias, existem as circunstâncias que batem a porta. Procuramos, lógico, filtramos o que passar para eles, mas eles entendem as dificuldades que acontecem numa vida de casal e de uma família
porque eles vão ter a deles, né? Então eles entendem essas dificuldades, mas o que a gente procura fazer é colocar eles dentro de um senso de estamos passando por uma situação momentânea, está acontecendo isso, mas nós estamos crendo e essa situação vai se reverter. Creiam junto com a gente, não, estamos juntos. E os nossos filhos veem também as nossas fragilidades, nós não estamos aqui como perfeitos, não é sobre isso. Sim. Os nossos filhos veem as nossas fragilidades, mas em contrapartida eles também veem a fé em atuação através das nossas vidas. E existem situações que aparentemente não tem como se reverter, mas pela fé essa situação se reverte e os nossos filhos chegam e aconteceu. Funciona. Então, nós estamos criando os nossos filhos dentro de um ambiente de fé. Aleluia. Nós estamos gerando e criando os nossos filhos histórias, para que realmente quando eles cheguem um pouco mais na frente e construam as histórias deles em si, com as suas famílias, eles possam dizer, meus pais já passaram por isso e não desistiram. Então, nós estamos passando por isso e nós não vamos desistir. Um dos fatores que, se nós não tivermos um cuidado, que acaba sendo um peso maior dentro disso que o senhor está falando, às vezes um casal tem dificuldade de dar um passo de fé, de fazer um rema, fazer uma escola, Sim. dentro de até mesmo assumir um cargo de liderança. Sim. Um dos fatores que a gente vê que acaba que pesando mesmo é o fator financeiro. Mas uma das coisas que nós precisamos entender é que nós não podemos deixar com que o dinheiro seja o nosso Senhor. Uau. Às vezes isso é tão, não, mas é lógico que não, meu Senhor é Jesus, e glória a Deus por isso. Mas se a gente não tiver um cuidado, fica só na teoria, a prática é diferente. Muitas vezes nós precisamos dar passos de fé realmente, no que se diz respeito àquilo que Deus nos chamou para viver. Senão não é fé. Olha, as pessoas elas gostam de contar muitas histórias. O problema é viver. Isso. O negócio é viver a prática Deus da palavra. chamou e não tem provisão, né? Então precisa será que ele viver chamou? o evangelho. Isso. Uma vez eu ouvi de um homem de Deus, goiano, que está aqui em Minas. Ele falou assim, olha, eu cansei de ficar contando história da Bíblia, eu vou viver elas. Isso. Ele bateu na Bíblia e falou assim, olha, eu não vou ficar contando história da Bíblia para as pessoas, eu vou viver essa história. Isso. E rapaz, assim, ele nessa fase da vida dele, nessa estação, eu estava bem próximo dele, eu vivi ele vivendo grandes histórias na vida dele, aquilo me inspirou para viver o que eu vivo hoje, me marcou, por isso que eu tô falando. Eu sei que quando você chegar em São Paulo, vou entrar num outro assunto aqui, e você fica ligado porque é algo poderoso. Falando sobre a criação dos filhos. Isso, falando sobre a criação dos filhos. Você pode perguntar, acho que você pergunta melhor que eu. Glória a Mas Deus. dentro dessa questão familiar, vocês falaram tão bem aí sobre essa questão de trazer os meninos, de envolverem eles, vocês marcam os filhos de vocês, né? Não eximindo eles desse ambiente, mas ao contrário, expondo, e vocês estão evangelizando, né? Vocês estão evangelizando, vocês estão forjando, vocês estão discipulando. E eu fui muito inspirada quando vocês, daqui de BH a gente esteve junto, né? Quando Deus deu a direção para vocês estarem indo para São Paulo. Foi capital, né? Capital. Isso. E aí a gente até teve lá em casa. Um café de 6 horas. Teve um café de 6 horas de conversa, né? É verdade, que tempo maravilhoso. Meu Deus. Tempo bom. Passou que a gente nem viu, pastor. Meu Deus E do Maestro céu. saiu, assim, era uma previsão de 2 horas de café. Mas foi fazer a mudança. Mas foi 6, 7 horas de café. E aí eu me lembro que vocês marcaram de uma pessoa ir lá pra poder pegar uma cama, Maestro, tem que estar lá, entregar a cama e voltar. E voltou e continuou o papo. Deixou muita saudade, claro, Muito, né? muito, Porque, muito. óbvio que a gente queria desfrutar mais ainda de vocês aqui, mas a gente viu claramente que Deus estava conduzindo, né? Por todos os sinais. E aí, acompanhando vocês de longe, eu me lembro que teve um fato que me marcou muito, né? Foi quando vocês com o Caleb na escola, conduzindo ali, e vocês tiveram uma situação lá de racismo, né? Na escola com ele. E ver o posicionamento de vocês me impactou profundamente, porque nós estamos falando de uma escola cristã, famílias, né, aparentemente cristãs, e que poderiam ter passado o pano, né, fingido que nada tivesse acontecido, mas eu vi vocês ali, não só se posicionando, mas ensinando os filhos de vocês, o filho de vocês se posicionar. Queria que vocês contassem um pouquinho para nós como é que foi. Tá, acho que você pode começar, mas que você Sim, tomou a iniciativa, né, do posicionamento. Foi uma situação delicada, né? Sempre nós procuramos instruir os nossos filhos acerca dos assuntos da vida.
Sim. Né? Para que quando situações viessem a acontecer, mesmo que eles não soubessem resolver na hora, mas eles tivessem uma luz, um entendimento de, meu pai já falou sobre esse assunto. Mas sobre racismo, xenofobia, termos dentro desse contexto, nós ainda não tínhamos preparado eles. Né? Para a gente foi realmente, nos pegou, o Maércio e a Ana como pais, nos pegou de surpresa nessa situação, porque nós já tratamos isso com outras pessoas, aconselhamos outras pessoas. Uau. Mas quando acontece com a gente, é diferente. Bem. É diferente. Então, eu tinha 2 situações ou várias opções. Eu posso dizer até mais do que 2 situações dentro desse contexto. Ou me omitia, ou como vou usar o termo, passava o pano. Né? Como, infelizmente, muita gente faz. Né? Né? Ou eu entrava na carne. Eu tinha essa possibilidade, mas não é sobre isso. E como pai e mãe, ninguém iria te julgar. Não, ele é pai. Ele é pai, é o pai. Ou agia com sabedoria e fazia dessa situação uma aprendizagem para o meu filho e para outras famílias que já passaram por isso e não souberam como agir. Uau. Então, o meu senso de atitude naquele momento foi isso. Essa situação vai ser um exemplo para o meu filho. Vou ensinar ele. Eu vou ensinar meu filho com essa situação. E, além disso, outras pessoas que já passaram, ou possa ser que passem, elas vão saber se posicionar. Ou se posicionar de uma forma como eu me posicionei. Né? Quando aconteceu a situação, meu filho me chamou, mandou uma mensagem para mim e disse: pai, um coleguinha aqui da sala me chamou disso, daquilo e daquilo outro. Palavras feias, palavras de baixo calão que traziam um sentido de racismo e, além de racismo, xenofobia pela região que nós somos do Nordeste. E eu disse: filho, fica tranquilo que o seu pai vai resolver isso. Você tem pai. Né? E o meu filho, ele é consciente de que ele não é órfão, né? No sentido de ele tem pai. Então, existem situações que eu digo assim: filhão, cara, tu vai ter que desenvolver isso aí, desenrola e resolve. Né? Não são todas as situações que eu tomo pra mim. Existem coisas que eu digo: filho, se fosse eu agiria dessa forma, assim, assim. Em algumas situações eu digo: rapaz, pensa aí, mas você vai ter que resolver. Mas essa era uma situação que o pai precisava agir. Conversei com a diretoria da escola, me expliquei a situação, e a diretoria da escola sentiu, foi omissa. Né? Não é algo que acontece, é comum, é uma brincadeira, né? Então não levou com uma seriedade. E eu me posicionei de outras formas, de uma forma mais jurídica mesmo, né? Além de ter acionado a polícia, que a polícia ela tá ali sim para nos ajudar como cidadãos. Né? Você chamou a polícia na escola? Chamei a polícia na escola para a escola ver que isso pode acontecer com os outros, mas com a minha família, isso eu não vou ser omisso, eu não vou deixar, não vou ficar aquém. Né? Expliquei a situação pro policial, abri um boletim de ocorrência, ele disse: pai, que postura louvável você tá tomando. Uau. Eu tenho um filho também. Eu não sei inspirou o policial. Eu não sei se eu agiria dessa forma não, mas se acontecer, rapaz, eu vou agir como você tá agindo. Aí você e fez ele disse: deixa comigo, eu vou conversar com o diretor. Então, o policial tomou para si a situação. Dentro de alguns minutos, aí eu conversei com o diretor novamente, ele pediu perdão pela situação, pelo ocorrido, e nós agimos no sentido de também expor nas nossas redes sociais, porque nós temos algumas pessoas que nos acompanham, o trabalho ministerial que a gente faz, né? E, gente, vocês não têm ideia de quantas mensagens nós recebemos nos bastidores. E até mimos, né? Mandaram presente, mandaram qual bolo que o Caleb gosta, mandou bolo de limão, mandou torta pra ele, mimou ele mesmo com frases, né? Você é importante, você é lindo, você é amado, sabe? Foi bem importante. Foi forte. Foi. E recebemos muitas mensagens, não foi, filha? Nas nossas redes sociais, de pessoas... gravaram áudios no direct pra Caleb mandando ouvir, mensagens, sabe? Nos parabenizando pelo posicionamento. E na grande totalidade das mensagens que a gente recebia era: se acontecesse comigo, eu não sabia como agir. Agora eu sei como eu devo agir. Porque muitas vezes a gente entra dentro de um contexto mitológico ou religioso de que não, eu não vou fazer nada não, porque Deus é minha justiça. Sim, tá tudo certo em relação a isso. Deus é nossa justiça. Sim. Mas existem momentos que nós precisamos nos posicionarmos. Né? E nós nos posicionamos e isso gerou uma repercussão muito positiva
né? E outros casos, né, como a Ana mesmo falou, né, de pessoas que parabenizaram, mandaram mensagens pra gente, e além disso, né, serviu como um exemplo. E Caleb saiu, nosso filho, saiu dessa situação fortalecido. Uau. E entendendo, né, aquele senso de confiança. Eu tenho um pai e eu tenho uma mãe que cuida de mim. Meu Deus. E o que mais chamou a atenção, a gente perguntou pra ele de tudo isso, o que foi que ele aprendeu, né? O que foi que realmente ele, assim, qual foi o ensinamento? A gente sempre costuma conversar com os nossos filhos e sempre perguntar pra eles o que é que eles estão sentindo, o que é que eles estão achando. E ele falou que o que mais, assim, ele estava no coração dele é saber a atitude nossa de proteção dele. Isso pra ele foi... Isso pra mim foi algo assim, vida, né? Ou seja, ele viu a ação de Maécio, viu minha ação de pai proteção. Como Deus. Entendeu? Exatamente. Pai como Deus. Porque assim, ele tem uma dimensão, ele é crente, né? Um menino de Deus, mas ele sentiu, ele percebeu Deus, cara, Deus tá comigo. Isso. Meu pai, ele exerceu essa função do meu pai mesmo. Exatamente. Isso. Proteção. Você representou bem Deus. Exatamente. Uma ação, uma né? ação. Porque não é só de Nós palavras. esperamos ação. Isso. Porque aquela vida de equilíbrio que eu falei no início, sabe? Uau. O paciente demais, ele acaba se tornando omisso. Sim. Sim. Então, se Deus me chamou para ser luz, então eu não posso reclamar onde ele me colocar em um lugar escuro. Que lugar escuro é esse? Talvez essa situação para nós foi uma escuridão. Foi. Mas eu precisava ser luz ali. Eu precisava me posicionar na verdade, tanto eu como o Maécio. Foi lindo. E também ser luz para outras pessoas. Eu até fiz um repente, uma poesia. Eu gosto de... Deus me inspirou com composição, mas às vezes vem rimas, né? Repentes. E aí eu me expressei no Stories e também fiz um vídeo lá. Tá lá no Instagram, você pode ir lá. Tem um texto lá que eu coloquei sobre racismo, eu não vou ler tudo, mas o início desse repente da poesia fala: a diferença não está na cor, mas no coração. Se o sangue é da mesma cor e a pele é só uma carcaça, por que tanto desamor, tanta arrogância de graça? Uau. Começa aí a poesia. O erro não foi Deus ter feito raças, mas sim das raças se sentirem deuses sobre as pessoas. Oxe, que desgraça. Ainda coloquei oxe porque Caleb também teve esse lado do ser nordestino, né? Por isso que você não foi criado para ser adorado e se torna uma ameaça. Então foi... Porque o fato do racismo é a questão também da intransigência, né? Da imposição, né? De você é importante e o outro lado não é. E nessa nova realidade para um cristão, isso não pode existir. Não tá na cor. Não é sobre a cor, né? Então, Deus, na Bíblia, né, raças, tribos, povos, todo mundo ali. E a visão do trono, né, que João teve, quando disse, olha, eu vi um povo, ou seja, vi nações. Não estava todo mundo igual. Não. Tinha diferença. E vai ter a diferença. Tem a diferença, né? Então, você vê que Deus, ele se importa e ele... A diversidade, né? Isso. Então, eu fiz essa poesia como um sinal, um grito que eu queria dar. E esse grito também foi através da arte, né? Uma composição. Então, assim, a gente... Aí cercamos Caleb, não só... meu filho, a gente tá aqui. Não, ele viu a ação. Foi só aquele posicionamento de compaixão, né? Não. Me conta uma coisa, e depois de tudo isso, ele manteve na mesma escola? Como é que foi o posicionamento da escola com relação a vocês? Vocês perceberam que eles ficaram assim ligados? Uma coisa que eu sempre falo, pode ser que às vezes... mas é algo que eu tenho em mim. Quando uma pessoa está no hospital, quando tem alguém junto vigiando, as pessoas às vezes, infelizmente, aquele paciente trata dele diferente. Porque vê que tem alguém ali olhando. Tem gente ali junto. Tudo que você vai fazer, tudo que você demanda, se você não monitora, você pode receber uma surpresa. Sim. Mas quando você demanda e monitora, e eu vejo que vocês fizeram foi isso, o monitoramento dos filhos. Isso. E realmente o acompanhamento quando houve algo. Eu queria saber como é que foi o posicionamento dele depois. Ele conseguiu ter a rotina dele ali na escola, manteve na época? Conseguiu. Ele ficou um pouco... Ele já vinha, né? Porque ele já vinha sendo atacado, né? Alguns meses antes. Eu percebia... Ele estava segurando. Tem hora que ele não queria ir, estava estranho. Eu fiz Caleb tá estranho, né? Chegava com dor de cabeça, dizia que não queria ir. Estava um pouco aquém, né, da escola. Depois que aconteceu, a gente tentou sondar e perguntamos para ele se ele queria continuar. Então, a gente não foi invasivo.
Não fomos invasivos de arrancá-lo. A gente perguntou se ele queria estar. Participar, né? Participar. Isso. E aí, aprove a Deus que essa diretoria atual, né, teve uma mudança, não trocaram o diretor e colocaram um diretor negro. Uau! Foi a atitude da escola. O caso em si gerou uma repercussão muito negativa. Foi para a escola. Para a escola. Para a escola? Foi. Isso, porque quando nós nos manifestamos nas redes sociais, foi feito quase que uma corrente nos comentários, nas escola. Postagens da escola. Muita gente foi lá. E o Caleb. Justiça por Caleb. Hashtag Justiça por Caleb. Qual o posicionamento da escola em relação a isso, sobre racismo? Uma escola se mundial, manifeste, né? nos respondam. Uma escola mundial. Respondam. E aí, quando, assim, não trocou de imediato, o diretor ainda ficou lá, né? Mas a gente depois descobriu que a família do menino, né, que também né, falou algumas coisas para Caleb, o pai era amigo do diretor. Entendi. E o filho debochou, falou, olha, meu pai, não vai acontecer nada com meu pai não, porque ele é amigo do diretor. Ele falou isso para Caleb. Sim. E a gente, fica quieto, fica calado, tá tudo bem. Já foi feita a ação e com menos de um mês foi feita a troca da diretoria e com um diretor negro. Uau! Então, além dele ter a disponibilidade de querer ficar na escola, ele viu a justiça sendo feita. Então, foi importante ele continuar na escola. Porque senão ele não teria visto a justiça sendo feita. Sim. E era necessária a justiça ser feita em curto prazo. Existem coisas que esperamos em Deus. Mas nessa ação, ela iria realmente salvar uma vida. Né? Porque o racismo é sério, gente. O racismo mata. Na mesma semana, uma semana depois, aconteceu um caso, até que foi para os jornais, de uma criança que, infelizmente, foi espancada até a morte pela questão do racismo em uma das escolas. E aí, eu sei que foi no Brasil, em São Paulo mesmo, uma das escolas públicas. Eu me lembro que deu vários gatilhos. Minha sogra, alguns amigos ligaram chorando. Nossa, poderia ter acontecido com Caleb. Assim, são gatilhos, eu sei que é o nível que o racismo leva, o fim do racismo, é esse o resultado, né? E a gente sabe que isso é grave. Nos últimos dias, a humanidade está adoecendo, a gente sabe disso. Principalmente, sem Deus, a gente sabe que não vai para lugar nenhum. O mundo, as trevas estão mais densas lá fora. Então, se antes passávamos isso como foi colocado sobre nós, mas isso é besteira, eu passava isso, falavam sobre mim e tal. Essa comparação, gente, não pode existir, porque realmente não é como antes, nem foi. A Bíblia diz, se você é tolo pensar que sempre será do mesmo jeito, nunca será. Uau. Tanto pro positivo como pro negativo. Então, se antigamente eu sofria bullying ou palavras assim, hoje, se a gente sofre, é muito mais pesado, é num contexto até mais agressivo, né? Então, eu acho que isso é muito sério, sabe? A gente precisa se posicionar sim. Mas é besteira. Não é besteira. Sabe por quê? Na verdade, isso é omissão. Você tá omitindo, porque precisa se posicionar assim. Você tá dando de justiceira? Eu prefiro ser uma justiceira da palavra, porque a Bíblia diz que existe uma indignação santa. Não, nós somos fundamentalistas. Que você, por justiça, diante da palavra, você não aceita. Jesus fez isso com os cambistas. Foi uma das formas de ele dizer, aqui, comércio no templo não deve existir. Tem uma coisa aqui que não tá boa. Não tá boa, né? Olha, se posicionar. Isso é tremendo. Olha, seja enriquecido aí com esse podcast. Nós estamos chegando no fim. Chegando no fim. Olha como é que passa rápido 1 hora, gente. Muito rápido. Muito rápido. Mas olha, eu quero agradecer vocês, né, por estar conosco aí nesse SouzaCast. Você que está vendo, segue esse canal, divulga esse podcast, segue a Ana Diniz nas redes sociais, segue o Maestro, segue a Fabiane Paz, segue aqui o homem de Deus, o servo que nos fala, para a gente poder realmente crescer esse canal e também levar informações para o máximo de pessoas possíveis e abençoar o corpo de Cristo. O nosso intuito aqui não é ficar famoso, o nosso intuito é te informar de coisas, às vezes, que você não tem tanto conceito. Olha aqui, que coisa maravilhosa. E às vezes a gente é muito espiritualista com alguma coisa.
Cara, se você tem direito, exija o seu direito até o fim. E eu creio que isso você vai estar expressando o amor de Deus. É óbvio que vai haver instruções diretas do coração de Deus para aquilo que você deve continuar e aquilo que você deve deixar. Mas se houver instrução para você continuar, continue. Vá até onde realmente a paz de Cristo realmente possa ser hábito do seu coração. E eu tenho certeza que Caleb e também a sua menina Heloísa cresceram como seres humanos mesmo, com dignidade, né, com realmente família, com identidade. A família de vocês foi fortalecida, e se você tem vivido alguma coisa nesse aspecto, se posicione. Eu creio que Deus pode realmente validar aquilo que Ele tem te chamado para poder fazer. E eu quero agradecer, eu quero dar a oportunidade também para vocês se agradecerem, falar algo aí, e para a gente poder fechar esse podcast maravilhoso. Que maravilha, gente. Eu entendo que, como nós falamos, o tempo passa muito rápido, muito. Não é conversa boa, mas a minha expectativa realmente é que um pouco daquilo que nós compartilhamos da nossa vida, né, entre no seu coração e de alguma forma sirva como uma motivação ou como um exemplo para você entender que situações contrárias não vem só para você não, queridão. Sim. Vem pra gente, vem pro casal de pastores aqui também. Sim. Mas o que faz a diferença é como nós nos posicionamos diante das situações contrárias. Nós vimos aqui através dos nossos exemplos, né, quanto caos se transformou em bênção. Verdade. Porque nós decidimos nos posicionar em fé e na palavra, né? Essa é a expectativa que eu tenho no nosso coração, né, de que essas sementes que foram jogadas, lançadas aqui dentro desse período, frutifique e germine na sua vida. Não é isso, filha? Fabi, pastor, eu queria agradecer, né, por essa oportunidade, esse espaço, né, de poder compartilhar um pouco da outra tangente da nossa vida, porque talvez tem pessoas que nos conhecem em relação à parte musical, como professores da Escola Bíblica do Rema, mas tem esse outro lado, né, de muita vida, muita história, né, desse livro que eu preciso finalizar ele, tem muita história. O livro vai se chamar Adora Ação. Uau! Adora Muito bom. Ação. Tem previsão de uma lançamento? ação. Ainda não, mas eu preciso... Esse ano? Esse ano, vai ter que sair esse ano. Adora Ação, porque não é só de palavras, é uma ação. Então a nossa vida, ela exala isso, né? O senhor e a Fabi conhecem um pouco da nossa trajetória. Então, para nós é uma honra, muito obrigada. E faço das palavras de Maércio as minhas, que você possa ser alcançado com essas palavras, com um pouco do nosso testemunho, daquilo que vivemos. E nós cremos que vai melhorar. Em Deus, só vai melhorar. Só vai melhorar. É verdade. E que você que acompanhou até aqui, né? Que você se sinta aí abençoado, né? Edificado, fortalecido por esse tema que nós abordamos aqui, um casamento com propósito, esse casal contando aqui de tantas fases, estações da vida deles, que essas experiências possam levar você a se inspirar mesmo de fato, a entender o plano de Deus nesse lugar de propósito mesmo da vida conjugal, porque a gente vê claramente que esse lugar de reconhecer o propósito, ele nos leva a desfrutar um pouco maior, né, sempre de uma abundância, de uma medida maior, mas também nos tira desse lugar de refém, né, muitas vezes, daquilo que às vezes cerca o relacionamento conjugal, o casamento, a criação dos filhos. Vocês poderiam ter se posicionado como refém em tantos momentos aqui que vocês compartilharam, mas à luz da palavra, saber quem é e estar posicionado ali debaixo de uma liderança do Espírito Santo fez toda a diferença. Isso. E eu creio que vai fazer cada dia mais. Então, que você se inspire com isso aí. Amém. Glória a Deus. Tchau. Segue lá, hein?